campeonato. É isso que o Palmeiras pensa. Nós queremos que vença o melhor dentro de campo, e não quem faz mais pressão. Ô, Gagliotti, o que o Internacional tem feito é muita pressão. Tem falado muito e ninguém vai ganhar o campeonato fazendo pressão. O campeonato se ganha dentro de campo. Pois não, Beija. Não, desculpa, eu achei que tinha acabado. O que eu ia te falar é o seguinte, o Pascoal sempre fala aqui que dirigente não reclama do que aconteceu. Ele já reclama pro próximo jogo. Você vê isso já como isso aí de ontem é consequência de semana passada? Olha, o que eu estou citando aqui são fatos. O que eu estou citando são fatos. O Internacional, a gente pode ter as informações através de relatórios da própria CBF, do Departamento de Arbitragem da CBF. O Internacional foi beneficiado no jogo contra o Santos, 11ª rodada, contra o Corinthians, 22ª, contra a Vitória, 23ª, gol irregular contra o Atlético Paranaense, pênalti não marcado contra o Vasco, pênalti de ontem. Então, se o Internacional quer falar de arbitragem, vamos falar de arbitragem. Palmeiras é o clube que mais foi prejudicado durante todo o ano, inclusive no Campeonato Brasileiro. Contra o Corinthians, 2 pênaltis no mesmo lance, contra o Grêmio, um pênalti não marcado, contra o São Paulo, falta e expulsão do goleiro, contra o Cruzeiro, aquele pênalti 1,5 metro fora da área, Beija. Então, assim, se o Inter quiser e está disposto a falar de arbitragem, eu me proponho a debater arbitragem com o presidente do Internacional. Agora, fazer pressão para ganhar campeonato, eu acho que não cabe. Estou a favor do VAR, fui procurado pelo presidente do Internacional para a gente solicitar o VAR nas últimas rodadas. O Palmeiras, como sempre, Beija, é a favor do VAR. Eu assinei o termo solicitando o VAR, seja quando for. Agora, fazer shows, dar declaração, se colocando como vítima, não é justo, não é legítimo. Nós temos todos os clubes que podem ganhar o campeonato. Palmeiras, Flamengo, Inter, São Paulo, Grêmio. Agora, teoria da conspiração não cabe, né? Olha aí, Felipe Facincani, quer fazer tua pergunta para o Maurício Gagliotti? Não, senhor presidente, primeiro boa tarde ao senhor. Boa tarde. Às vezes, em momentos como esse, em certas pressões, porque o próprio Alexandre na semana passada também havia dito a respeito da lista dos jogadores do Palmeiras, que hipoteticamente o juiz já sabia que se levasse o terceiro amarelo estariam fora do jogo contra o Flamengo. Aí o dirigente do Flamengo, no caso Eduardo Bandeira de Mello, o presidente, que respondeu, enfim, teve declarações do próprio Internacional. Nesse momento não se preocupa muito mais com a arbitragem, muito mais às vezes, uma visão que eu tenho aqui de fora, tá? Em tentar justificar erros de arbitragem em vez de justamente as declarações serem o contrário, em vez de partirem para cima uns dos outros, se unirem em resolver essa situação o mais rápido possível, Gagliotti? Olha, eu estou à disposição para tentar resolver a situação. Eu sou a favor do VAR, votei a favor do VAR e assinei o termo agora para ter o VAR o mais rápido possível. O fato é o seguinte, o que nós estamos dizendo aqui é o que tem ocorrido. São erros que podem definir o campeonato. O que a gente espera é que a Federação, a CBF, coloquem os melhores árbitros, os mais qualificados, os mais preparados, e que lances como o de ontem, que definem o campeonato, não voltem a ocorrer. É isso que a gente tem como expectativa. Pascoal. O presidente é o Pascoal que está falando. O senhor acha então que os árbitros que estão sendo utilizados muitas vezes não são os melhores preparados para a arbitragem também, de cada jogo especificamente? Pascoal, eu acho que os erros que estão acontecendo não podem acontecer. Quem avalia a arbitragem é a CBF. Os erros que estão ocorrendo não podem ocorrer. Eu citei aqui alguns jogos do Palmeiras. E citei alguns jogos do Internacional. Tem vários jogos. A gente pode avaliar aí vários erros. Agora, o que a gente não pode é aceitar uma pressão como está sendo feito pelo Internacional, levantando a teoria da conspiração, colocando uma pressão absurda na arbitragem. Então, que se coloque os melhores, os mais experientes, os árbitros que aceitam pressão e que não comprometem o resultado da partida e do campeonato. É isso que o Palmeiras pede. Presidente, vou aproveitar a oportunidade, é uma pergunta / sugestão. Eu acompanho muito futebol internacional, o senhor também deve acompanhar muito futebol italiano. Na Itália, quando um time ganha 10 campeonatos nacionais, ele ganha uma estrela, né? Alguns times têm uma estrela, outros têm mais, caso da Juventus. Eu queria saber, o Palmeiras está muito perto de ganhar oficialmente para a CBF o decacampeonato. O Palmeiras, até pelas raízes italianas, Palestra Itália, pode lançar essa moda no Brasil
10 títulos brasileiros, uma estrela, como acontece na Itália e em outros países? Não, o Palmeiras está focado em ganhar o campeonato. Depois que nós ganharmos o campeonato, a gente pode pensar em qualquer outra coisa. Mas agora nós temos que trabalhar muito e estamos muito focados para ganhar o campeonato. Daí para frente é uma outra situação. O que nós queremos hoje e queremos muito e trabalhamos muito para isso. E o trabalho do Palmeiras é muito sério, é para ganhar o campeonato. É isso que a gente quer. Boa tarde, presidente. Prazer falar contigo. Quem fala aqui é o Mano. Boa tarde. Com relação aos problemas que já aconteceram envolvendo o Palmeiras aí, junto com críticas que o Palmeiras fez para a arbitragem, críticas que o Palmeiras já fez à CBF, o senhor acha que nessa reta decisiva do Campeonato Brasileiro pode haver uma retaliação, principalmente pelos pitis e chiliques que dirigentes alheios aí têm dado contra o Palmeiras? Então, exatamente isso que eu estou dizendo. Isso não pode ocorrer. É exatamente isso que eu estou dizendo. Nós temos que ter uma arbitragem agora na reta final que seja a melhor possível, que não tenha erros como de ontem. Erros como de ontem comprometem o campeonato. Nós tivemos, por exemplo, contra o Cruzeiro, um pênalti marcado numa falta 1,5 metro fora da área. Ao contrário do que aconteceu com o Internacional. Então, o dirigente do Internacional tem que vir a público dizer isso. O que eu espero? Que seja uma final de campeonato justa, bem apitada, que ganhe o melhor e não que ganhe quem grita mais alto. Senão, se você pegar os levantamentos dos relatórios da CBF, você vê que foi o time com larga vantagem de benefícios e erros de arbitragem a seu favor, ao contrário do Palmeiras. Então, a diferença é exatamente essa. Eu não quero nenhum benefício. O Palmeiras não quer ser beneficiado, mas o Palmeiras não quer ser prejudicado. O Palmeiras não quer perder campeonato por pressão de dirigentes. Isso aí não é justo, não é legítimo e nós não vamos aceitar. O Maurício Pascoal que está falando de novo, eu conheço o Maurício Gagliotti, você também conhece, você estudou com ele, né, Benja? Eu estou achando que você está mais nervoso do que você está, assim, com sangue nos olhos nessa hora, presidente. Que o senhor está vendo, o senhor está temendo, está vendo alguma coisa? Que o senhor está, eu estou achando que o senhor está mais, assim, nervoso do que seria, porque você é um cara muito tranquilo. Agora parece que você está mais aceso, mais nervoso com toda essa situação, Maurício. Pascoal, eu quero dizer o seguinte, aí não é questão de estar nervoso, eu estou indignado, esse é o fato, indignado. Aqui o trabalho é muito sério, Pascoal, o trabalho é muito sério, a gente trabalha muito, nós montamos uma equipe competitiva, nós temos equilíbrio financeiro, nós planejamos todo ano, nosso trabalho é muito sério. Então, quando a gente vê situações como a de ontem, a gente fica indignado. Quando a gente vê dirigentes criar a teoria da conspiração e ser... eu estou dizendo em relação aos relatórios da própria CBF. O clube que mais se beneficiou com erros de arbitragem, fazer todo o escândalo que o Internacional tem feito nos últimos dias, e aconteceu o que aconteceu ontem. Ô Pascoal, o nosso trabalho aqui é muito sério, eu não posso admitir isso. É por isso a minha indignação. Ô Gagliotti, eu beija de novo. Ô Gagliotti, aqui a gente não fica aí de mimimi, não, a gente pergunta mesmo e eu espero que a resposta que você dê seja a que eu esteja imaginando. Para ser campeão não basta montar time forte, para ser campeão precisa ser bom de bastidores também? Veja, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que montar time forte, a gente tem que fazer um trabalho responsável, a gente tem que planejar. Em relação ao trabalho da CBF, a gente espera que seja muito bem feito. Em relação à arbitragem, a gente espera que eles façam o trabalho deles com integridade, com competência, não é, Benja? É isso que a gente espera. E nós estamos agora a 5, 6 jogos do final do campeonato. Então, erros como o de ontem não podem voltar a ocorrer, Benja. Esse é o fato. Presidente, Rodrigo Bueno falando de novo. O senhor citou, né, a reclamação do Inter como uma teoria da conspiração, e muitos falou nesse ano de estrangeiros na Libertadores, sobretudo, serem beneficiados, que os brasileiros ficariam por baixo, né? Como se houvesse também um esquema, um complô para os estrangeiros. O senhor concorda com isso? Acha que não é uma prática também dos brasileiros também de chorar muito e criar teoria da conspiração nos torneios internacionais? Olha, você não ouviu isso do Palmeiras. A gente sempre foi a favor do VAR. Na última etapa da Libertadores nós tivemos o VAR.
O Palmeiras perdeu dentro de campo, o Palmeiras perdeu lá, principalmente no jogo em Buenos Aires. Nós não temos absolutamente nada a declarar em relação à Libertadores. Eu estive na Conmebol, participei das reuniões, nós falamos muito de arbitragem, os melhores árbitros foram envolvidos nas semifinais. Então, em relação à Conmebol, em relação à Libertadores, nós perdemos dentro de campo e eu acho que é assim que tem que ser. Tem que vencer o melhor, o Boca foi melhor e o Palmeiras está fora da Libertadores. Aliás, o ano que vem estaremos de novo na Libertadores. Primeira vez na história do Palmeiras que a gente participa 4 vezes consecutivas da Libertadores. É um fato que eu venho falando muito ao torcedor palmeirense. Nós vamos disputar a Libertadores com frequência e aí sim nós estamos já evoluindo e vamos chegar à conquista, que é um sonho do nosso torcedor, mas em relação à arbitragem, nada a declarar em relação à Libertadores. Ô, presidente, o Mano falando novamente, deixando um pouquinho esse tema de arbitragem de lado, mas aproveitando a presença do senhor aqui conosco, qual que é a postura que a diretoria do Palmeiras tem diante do fato Daverson? O Daverson é um jogador que tem se envolvido em algumas polêmicas aí, algumas polêmicas ele não tem razão, eu acho que ele exagera um pouco, mas essa dancinha que ele fez no final de semana, na minha avaliação, não teve nada demais. Como é que a diretoria do Palmeiras tem agido com relação a esse jogador? Vocês têm dado muita bronca nele internamente ou não? Não, todas as situações são tratadas internamente pelo departamento de futebol, pelo Mato, Cícero, pelo Filipão. E o Daverson é um jogador realmente descontraído, é um jogador que tem muita gana, é um jogador que batalha demais. E em algumas situações ele extrapola, mas o assunto está sendo tratado internamente. Ô Gagliotti, para encerrar no sábado, no sábado começou a pipocar lá na Argentina uma possível ida do Felipe Melo para o Boca, ano que vem. Eu liguei para o Felipe Melo à noite, perguntei, o que ele falou para mim foi o seguinte: eu nunca recebi contato nenhum, meu objetivo agora é nos 6 jogos, minha cabeça é para lá, quero ser campeão brasileiro no Palmeiras, e ele falou para mim, se Deus quiser, gostaria de renovar o meu contrato, que vence em dezembro de 2019. Rápido, para a gente encerrar. Primeiro, alguém do Boca procurou o Palmeiras? Segundo, se você for eleito, você tem o desejo de renovar o contrato dele ano que vem? Ninguém do Boca, respondendo a sua pergunta, ninguém nos procurou. O Felipe é um grande jogador e todas as situações de renovação e contratação nós vamos tratar após a eleição, que será dia 24 de novembro, e eu vou aguardar as eleições para a gente tratar todas as situações que envolvem os atletas do nosso elenco. Beijão. E você se emocionou como torcedor do Palmeiras ontem, porque eu acredito que o Edmundo tenha sido um dos grandes ídolos da sua vida futebolística, né? Deve ter sido o maior camisa 7 que você vai jogar na história do Palmeiras. E ontem o Dudu se igualou a ele em número de jogos e o Dudu se tornou o artilheiro do Palmeiras no século XXI. Você se emocionou e vai ser difícil segurar ele no final do ano, pro ano que vem, porque o Palmeiras já segurou 2 vezes, né, Gagliotti? Nós tivemos uma situação, esse ano nós tivemos uma situação na metade do ano, o ano passado nós também tivemos uma outra situação, conversamos muito com o Dudu, destacamos a importância que ele tem para o elenco, ele tem um contrato conosco de 5 anos e obviamente a gente tem que pensar em tudo, no clube, no atleta, na carreira, então as situações que surgirem, eu vou repetir, todas serão tratadas após a eleição, mais especificamente do Dudu, é um grande jogador, é um ídolo, quanto mais ele ficar no clube, é melhor para todos nós e faremos o máximo possível para que ele fique conosco, mas vamos aguardar o término do Campeonato Brasileiro. Você viu a molecadinha lá, os mascotes do Palmeiras, quando apareceu o Gabigol no vestiário ontem? Você viu, Gagliotti? Eu vi, uma atitude muito bacana do Gabigol, eu vi. Vem cá, curte? Será que se o Dudu vai embora é um jogador que interessa o Palmeiras ano que vem ou não? É um grande jogador, Beija, todo grande jogador interessa para o Palmeiras, ele também é um grande jogador, um jogador a nível de seleção brasileira, mas nós só vamos falar de jogadores, só vamos falar só de 2019 a partir de dezembro. Gagliotti, olha, muito obrigado pela tua atenção, pela participação com a gente aí. Boa sorte aí. A gente espera, né, que esses erros de arbitragem aí e essa pressão diminua, porque tá ficando chato, né, Gagliotti? A gente tá parando de falar de futebol, a gente só fala de pressão, arbitragem, tá chato. Um abraço, Gagliotti, obrigado. Um abraço a todos, obrigado, meu. Um abraço a todos.